amados irmãos, mais um dia de palavra rica. Vamos compartilhar um pouco do sábado, semana 1, onde o Ler com Oração está em Gálatas 3:13. Ler com oração. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter, Senhor, nos resgatado, Senhor, da maldição da lei, Senhor, e ter nos trazido, Senhor, para a era da graça, Senhor, para a era da glória, Senhor. De fato, não éramos nem somos merecedores, Senhor, de tamanha graça, Senhor. Pois aqui está escrito, Senhor, que todo aquele que for pendurado em madeiro é maldito, Senhor. E Tu se fez maldito, ó Pai, por cada um de nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por tamanho amor, Senhor. Que possamos esse amor, transmitir esse amor, Senhor, para as pessoas, Senhor. Sabemos que não vamos fazer como o Senhor fez, dar esse amor imenso, mas que cada vez mais, Pai, o Senhor possa nos usar e nos fazer mais claro de tamanho amor, Senhor. Ó Senhor Jesus! O tema, amados irmãos, do sábado é o fogo santo na sarça bendita. O fogo santo na sarça bendita. Hoje veremos sobre o fogo e a sarça. Moisés viu uma sarça, um espinheiro que ardia no fogo, mas não se consumia. O normal seria a planta se queimar e desaparecer, tornar-se cinza e o fogo se apagar. Mas, na visão de Moisés, a sarça ardia em chamas e não era consumida pelo fogo. É muito importante entender a simbologia. A chama de fogo na Bíblia sempre representa a glória da santidade de Deus. Quando Adão caiu e foi expulso do jardim para impedi-lo de ter acesso à árvore da vida, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Conforme a tradução literal, havia uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse versículo, aos querubins, o fogo é a espada, os quais representam, respectivamente, a glória de Deus, sua santidade, sua justiça, ou seja, os requisitos necessários para o ser humano voltar a contatar a árvore da vida. A respeito da glória de Deus, lemos em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quanto à justiça de Deus, não há justos, nenhum sequer. E, enquanto à santidade de Deus, em 1 Pedro, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Por ter sido contaminado pelo pecado, o homem precisava satisfazer as exigências de Deus para ter acesso à sua presença. O fogo que Moisés viu ardente na sarça representa a santidade de Deus. Por isso, quando quis se aproximar-se, Deus disse-lhe: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Êxodo 3:5. Quando Deus
nos envia para uma missão, é uma missão santa. Não podemos ser comuns. Quem quer servir a Deus precisa santificar-se. Deus é fogo consumidor, como está escrito, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio 4:24. Abre aspas. Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, é que passa diante de ti. É fogo que consome. Ó Senhor Jesus, o serviço a Deus é santo e devemos servi-lo com temor e reverência. Devemos servir ao Senhor com o espírito ardente, mas devemos tomar cuidado para não oferecer fogo estranho. O fogo que arde em nós deve vir do trono de Deus. O fogo do incensário dos sacerdotes no Antigo Testamento não podia ser um fogo qualquer. Tinha de ser fogo vindo do altar do holocausto. Era um fogo vindo do céu. Essa questão é muito séria diante de Deus, o que pode ser comprovado quando Nadab e Abiú tomaram fogo estranho para acender o incenso e morreram fulminados. Levítico 10, 1 e 2. Portanto, nosso serviço a Deus é santo. Ele quer que todos nós o sirvamos, mas devemos servi-lo de acordo com esse princípio divino. Servimos a Deus com toda reverência e é santo e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Conforme já vimos, a sarça é um espinheiro que representa maldição do pecado. A terra, por causa do pecado de Adão e Eva, foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. Isto é, espinheiros e ervas daninhas, plantas que não servem para nada. Apesar da condição negativa da sarça, o fogo precisava dela para se manifestar. A visão maravilhosa da sarça, que queimava e não se consumia, representa o fogo da glória da santidade de Deus. Embora Moisés se sentisse inútil como um espinheiro, Deus, com essa visão, lhe mostrava que, como fogo, precisava dele para queimar. Essa palavra é para você, querido leitor, que talvez se veja como um espinheiro, como uma pessoa inútil. Deus hoje precisa de sarças. Essa visão demonstra que Deus precisa de você. Ele, como fogo, deseja queimar em você e sobre você. A sarça representa o homem caído na maldição do pecado. Mas Deus, com sua redenção, salvou você e o livrou da maldição. A sarça era maldita, porém sua sorte foi mudada. Ela foi abençoada, pois Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 13, 14. Cristo veio, revestiu-se da humanidade, com aparência de carne pecaminosa,
e morreu na cruz como uma sarça maldita. Louvado seja o Senhor. Cristo, com sua redenção, satisfez todos os requisitos da santidade de Deus. Ele removeu a maldição. Antes, Deus era Deus. Deus era o fogo e a sarça era a sarça. Mas agora houve uma união da sarça, o fogo, pois está escrito: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Deus é fogo consumidor, destruidor. Todavia, quando Deus, o fogo consumidor, está sobre a sarça, seus redimidos não se queima. Seus redimidos não se queima. Ó Senhor Jesus, hoje, como recipientes para conter o fogo de Deus, podemos manifestar o mistério da piedade. Isso evidencia que a sarça é necessária para conter o fogo, mas a sarça não é o combustível do fogo. Do contrário, a sarça se consumia. O combustível do fogo é o próprio Deus. Deus precisa de você, mas o combustível é Ele e vem dele. Somos apenas o receptáculo do fogo. Por isso, se nosso fogo tende a se apagado, precisamos reacendê-lo. Somos apenas um vaso por meio do qual a glória da santidade de Deus é manifestada, como está escrito. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro, no entanto, contém um tesouro. Assim é a sarça, aparentemente inútil, mas foi redimida da maldição, por isso pode conter o fogo divino. Isso nos remete à condição da igreja, como a coluna e base da verdade. Como coluna, a igreja, que somos nós, e como uma sarça. No alto dessa coluna arde o fogo, que pode ser visto de longe por todos. É a luz do Evangelho, a luz da palavra, irradiada por meio do fogo, que queima em nós. Aleluia! Pergunta: o que significa queimar, mas não se consumir? Ó Senhor Jesus! Simples, irmão. Está cheio do Senhor. Está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa palavra de hoje, para mim, meu compartilhar para os irmãos, Deus vem nos falar apenas uma coisa: eu preciso de você. Agora basta nós dizer: eis-me aqui, Senhor, ou não. O Senhor, ele aqui vem nos mostrar que ele quer usar esse Lázaro, que não é perfeito, que às vezes não desfruta dele direito, que às vezes é um filho rebelde. Mas o Senhor está dizendo aqui: Lázaro, eu quero te usar. Irmãos da igreja de Guarabira, eu quero usar vocês. Então, mais uma vez, o Senhor vem mostrar como Ele é maravilhoso. Ele vem aqui nos mostrar que por nós mesmos, nós não somos nada. Mas Ele está em nós para fazer nós vasos cheios de ouro. Ó Senhor Jesus. Vamos falar aqui, irmão. Ele fala aqui, já no finalzinho, o combustível do fogo do Espírito é o próprio Deus. Deus precisa de você, mas o combustível é Ele e vem dele. Então nós temos que se apoderar, irmão, desse pequeno texto.
o combustível é Ele e vem dele. Quando às vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém, nós às vezes queremos nos apegar ao que sabemos. Só que a gente tem que entender, irmãos, que nós não sabemos de nada, tudo é providência de Deus. Então o que fica é que tudo vem de Deus e Deus quer nos usar. Não importa de que forma estejamos, precisamos apenas dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ó Senhor Jesus, Deus precisa de todas as saças da igreja de Guarabira. Aleluia! Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Outro ponto bastante interessante, né, irmãos? Quando ele fala aqui, né, que todo aquele que é pendurado em madeiro é maldito, né? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor mostra aqui, em nos lembrar, né, novamente, que ele se fez maldito por nós. Mostra o tamanho do amor que Deus tem por nós. E a pergunta que não quer calar é: quanto amor nós temos ou estamos tendo pelos irmãos? Isso, os irmãos não só da vida da igreja, digo os irmãos no aspecto geral, pessoas, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, tem muitos pontos aqui a ser compartilhado, mas eu vou deixar para vocês compartilhar os pontos de vocês nas suas casas e levar para a nossa reunião de logo mais à noite um pouco mais dessa saça. Mais